Muito antes das grandes nações da Europa surgirem, antes de castelos dominarem as paisagens medievais, e séculos depois da queda da poderosa Roma antiga, do frio extremo do norte surgiria um povo que espalharia medo por todo o continente. Eles navegavam mares violentos em navios rápidos, atacavam cidades costeiras e desapareceriam tão rápido quanto chegavam. Esses guerreiros ficaram conhecidos como Vikings, e sua história mudaria para sempre o destino da Europa. Os Vikings vieram da região conhecida como Escandinávia. Essa área inclui os territórios que hoje conhecemos como Noruega, Suécia, Dinamarca. Era uma terra dura. Longos invernos congelavam rios e montanhas. Os solos eram difíceis para a agricultura. E sobreviver ali exigia força, adaptação e coragem. Essas condições moldaram o espírito dos Vikings. Apesar de sua fama como guerreiros, a maioria dos Vikings não vivia apenas para a guerra. Muitos eram agricultores, pescadores, comerciantes, artesãos. Eles viviam em pequenas aldeias espalhadas pelos fiordes. Casas de madeira protegiam famílias do frio intenso. E a vida girava em torno da sobrevivência, da comunidade e das tradições. Uma das maiores invenções dos Vikings foram seus navios. Conhecidos como drakars, esses barcos eram rápidos, leves e extremamente resistentes. Eles podiam navegar tanto em mares abertos quanto em rios rasos. Isso permitia que os Vikings chegassem a lugares inesperados. Esses navios seriam a chave para suas futuras conquistas. Por volta do final do século VIII, os Vikings começaram a explorar terras além da Escandinávia. Primeiro vieram pequenas expedições, depois ataques mais organizados. Um dos primeiros eventos marcantes ocorreu no mosteiro de Lindisfarne, na costa da Inglaterra, no ano 793. O ataque chocou toda a Europa cristã. Mosteiros eram considerados lugares sagrados, mas para os Vikings, eles eram alvos fáceis e ricos. Esse ataque marcou o início da Era Viking. Com o tempo, os Vikings começaram a navegar ainda mais longe. Eles exploraram vastas regiões da Europa. Alguns viajaram até a Islândia. Outros chegaram à Groenlândia. E séculos antes de Cristóvão Colombo, exploradores vikings alcançaram partes da América do Norte. Isso mostrava o incrível conhecimento de navegação desse povo. A religião viking era baseada na mitologia nórdica. Eles acreditavam em deuses poderosos como Odin, o deus da sabedoria, Thor, o deus do trovão, Loki, o deus da trapaça. Esses deuses viviam em um reino chamado Asgard. As histórias desses deuses influenciavam profundamente a cultura e as decisões dos vikings. Entre os vikings surgiriam guerreiros e líderes que se tornariam lendas. Histórias contadas através de gerações falariam de líderes como Ragnar Lodbrok, um guerreiro que, segundo as sagas, teria liderado grandes expedições e inspirado futuras gerações de vikings. Essas histórias ajudariam a construir a imagem temida dos guerreiros do norte. Se você quer descobrir como os vikings conquistaram partes da Inglaterra, as grandes explorações até a América do Norte, e a história de guerreiros como Ivar, o Desossado, inscreva-se no canal Ecos da Humanidade. Com o passar dos anos, os ataques vikings deixaram de ser pequenas incursões. Eles começaram a se organizar em forças muito maiores. No século IX, surgiu uma poderosa coalizão conhecida como o Grande Exército Pagão. Esse exército era formado por guerreiros de várias regiões da Escandinávia. Seu objetivo não era apenas saquear. Agora os vikings queriam conquistar terras e governar. A principal região alvo dessas invasões era a Inglaterra. Segundo as sagas nórdicas, vários líderes do grande exército viking eram filhos do lendário guerreiro Ragnar Lodbrok. Entre eles, estavam figuras que se tornariam temidas na história. Ivar, o Desossado, Bjorn Ironside, Sigurd Snake in the Eye. Esses líderes comandaram campanhas militares que mudariam para sempre o mapa da Europa medieval. Quando os vikings chegaram à Inglaterra, o território estava dividido em vários pequenos reinos. Entre eles estavam Northumbria, Mercia, Wessex. Essa divisão tornava mais difícil organizar uma defesa unificada.
Os vikings aproveitaram essa fraqueza. Cidades foram saqueadas, reinos caíram e grandes áreas da Inglaterra passaram para o controle viking. Apesar das vitórias vikings, um líder inglês conseguiu resistir. Seu nome era Alfredo, o Grande, rei de Wessex. Alfredo reorganizou seu exército, construiu fortalezas e desenvolveu novas estratégias para combater os invasores. Depois de anos de guerra, ele conseguiu conter o avanço viking. O resultado foi um acordo que dividiria a Inglaterra entre territórios saxões e territórios vikings. Essa região controlada pelos vikings ficou conhecida como Danelaw. Enquanto alguns vikings lutavam na Europa, outros exploravam novos territórios. Um dos mais famosos exploradores foi Eric, o Vermelho. Ele foi responsável por fundar colônias na Groenlândia. Seu filho, Leif Erikson, iria ainda mais longe. Ele navegou até terras desconhecidas no oeste. Essas terras ficaram conhecidas como Vinlândia, na atual América do Norte. Isso aconteceu cerca de 500 anos antes das viagens de Cristóvão Colombo. Os vikings não exploraram apenas o oeste. Alguns viajaram pelo leste da Europa. Eles navegaram pelos grandes rios que levavam até o Mar Negro e o Mar Cáspio. Esses comerciantes e guerreiros ficaram conhecidos como varegues. Eles chegaram até mesmo à poderosa cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino. Ali, alguns vikings serviram como guarda pessoal do imperador. Inscreva-se no canal Ecos da Humanidade para continuar explorando as maiores histórias da humanidade. Durante séculos, os vikings dominaram mares, rios e costas da Europa. Eles atacavam rapidamente, conquistavam territórios e exploravam novas terras. Mas o mundo estava mudando. Os reinos europeus estavam se fortalecendo. Cidades estavam ficando mais protegidas. Exércitos estavam mais organizados. E lentamente, a vantagem que os vikings tinham começava a desaparecer. Uma das maiores mudanças aconteceu na própria Escandinávia. Missionários cristãos começaram a viajar para as terras do norte. A nova religião começou lentamente a substituir as antigas crenças da mitologia nórdica. Deuses como Odin e Thor passaram a ser cada vez menos cultuados. Reis escandinavos perceberam que adotar o cristianismo também ajudava a fortalecer alianças com os reinos da Europa. Com o tempo, grande parte da Escandinávia se converteu ao cristianismo. Mesmo com as mudanças culturais, os vikings ainda eram poderosos. Em alguns momentos, eles chegaram a governar partes da Inglaterra. Um dos reis mais famosos desse período foi Canuto, o Grande. Ele criou um enorme reino, que incluía Inglaterra, Dinamarca, Noruega. Esse império viking foi um dos maiores já formados pelos povos do norte, mas ele não duraria para sempre. Em 1066, um poderoso guerreiro decidiu tentar conquistar a Inglaterra novamente. Seu nome era Haroldo Hardrada, rei da Noruega. Ele reuniu um grande exército e navegou até a Inglaterra. Durante algum tempo, parecia que os vikings poderiam recuperar seu antigo poder, mas o destino reservava um final diferente para essa história. O confronto decisivo aconteceu em 1066, na Batalha de Stamford Bridge. As forças vikings se enfrentaram o exército do rei inglês, Haroldo II da Inglaterra. A batalha foi intensa, mas dessa vez os vikings foram derrotados. O próprio Haroldo Hardrada morreu no campo de batalha. Esse evento é considerado por muitos historiadores como o fim da era viking. Embora sua era de conquistas tenha terminado, o legado viking nunca desapareceu. Os povos da Escandinávia continuaram influenciando a cultura europeia. Os vikings deixaram marcas profundas na língua, na navegação e na exploração do mundo. Suas histórias sobreviveram através das sagas nórdicas. E sua coragem em explorar oceanos desconhecidos ajudou a expandir os horizontes da humanidade. Hoje, os vikings são lembrados como alguns dos exploradores e guerreiros mais fascinantes da história. Da fria Escandinávia aos reinos da Europa, os vikings deixaram uma marca que atravessou séculos. Eles foram guerreiros, exploradores, comerciantes e construtores de novas terras. Sua história mostra como um povo adaptado a um ambiente difícil conseguiu transformar o mundo ao seu redor. E mesmo após o fim da era viking, suas lendas continuam vivas. Se você gostou dessa jornada pela história dos vikings, inscreva-se no canal Ecos da Humanidade, porque aqui
continuamos explorando as maiores histórias da humanidade. E no próximo episódio, vamos mergulhar em outra grande civilização que mudou o mundo.